Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai dar continuidade aí ao módulo 3 da apostila. É o nosso B8, síntese proteica, tá? Quem tiver apostila, por gentileza, peço que acompanhe. Quem não tiver, né, a apostila, eu posso estar oferecendo aí as imagens das atividades para que vocês façam, tá bom? Por favor. Então vamos lá, né? Vamos começar aqui sobre o que fala a síntese proteica. Eu fiz um slide bem resumido, mas vou estender um pouquinho, porque eu vou explicar algumas partes, né, que estão bem resumidas. O que a gente pode falar sobre a síntese proteica? Bom, ela é o processo que eu escrevi para vocês, o processo pelo qual são produzidas as proteínas, mas não é só isso não, tá? Esse processo, ele ocorre nos ribossomos das nossas células e podem acontecer nas células procarióticas também, tá? As células procarióticas são aquelas células que não têm o núcleo organizado, mas mesmo assim participam da síntese proteica, tá bom? Para falar um pouquinho mais, não vou nem para a próxima página, só para explicar um pouco mais o que é essa formação de proteína, né? Esse processo que acontece no ribossomo é para uma decodificação do material genético, né? Para uma formação do nosso material genético, né? Como eu falei, tanto em célula procarionte quanto eucarionte, a molécula que a gente tem aí do DNA, né, nessa molécula tem várias informações genéticas do indivíduo, né? Todas as informações, não são várias, são todas as informações genéticas que o indivíduo possui. Né? E assim, para que a síntese de alguma proteína seja feita, é preciso que o DNA seja decodificado, né? Uma certa região, por exemplo, uma parte do DNA que identifica a cor dos seus olhos. Essa parte ela precisa ser decodificada para que aconteça a síntese proteica, né? E a gente tem aí alguns processinhos que acontecem durante essa síntese. Qual é a importância dessa síntese proteica que eu escrevi para vocês? É que ela é essencial para que ocorra manutenção e crescimento celular e acontece em 3 etapas. A iniciação da tradução, que praticamente eu expliquei para vocês, alongamento da cadeia de polipeptídeos e o término, que é na tradução, tá? A gente vai ver aí um enxugadinho da tradução e da transcrição, tá bom? Aí que eu botei mais detalhado, mas vou falar um pouquinho antes, né? Mais detalhadamente, botei a imagem. Tem ali a fita de DNA, né, que é uma dupla hélice. E quando acontece a transcrição, que a gente vai ver já já, a fita dupla de DNA, ela se separa. Então, a gente fica com uma fita única. E quando acontece a tradução, cada partezinha branquinha dessa, tracinho branquinho desse aí, que são as bases nitrogenadas que a gente vai ver daqui a pouquinho, são traduzidos em forma de proteína, né? Então, assim, a síntese proteica, ela nada mais é que um resumo do resumo do resumo, né? Que o DNA, que é uma molécula muito extensa, vai ser transcrita, vai virar um RNA e depois uma proteína, tá bom? Então, vou ler aqui para vocês. Na síntese proteica, a informação contida no DNA, ela é transcrita para o RNA-M. RNA-M é o RNA mensageiro, tá? Ele leva as informações pelo ribossomo, pela célula, e em seguida ela é traduzida numa sequência de aminoácido, formando a proteína. Como a gente sabe, a proteína é um conjunto de vários aminoácidos, né? Então, simples do simples. Sobre a transcrição. Antes de falar sobre a transcrição, a gente precisa saber, né, que todo esse processo, relembrando vocês, ele vai acontecer aí nos ribossomos, tá bom? Lembra sempre disso. Mas vamos lá. A transcrição. O que é a transcrição? Vou ler e vou explicar. Nesse processo, os nucleotídeos de uma região do DNA, uma partezinha lá do DNA, são decodificados em uma molécula de RNA. Foi o que eu falei. A transcrição resumida
é o RNA decodificado, é o DNA decodificado em RNA, tá bom? Que irá direcionar a síntese proteica em um processo denominado tradução. Então, depois da transcrição, né, depois da enxugadinha DNA, RNA, a gente tem a tradução, que vem em breve. A molécula de RNA, que carregará essa informação até o local onde ocorrerá a síntese de proteínas, é denominado RNA-M, que eu falei, que é o RNA mensageiro. Para que aconteça a síntese proteica, a informação genética fluirá do DNA para o RNA e depois para as proteínas. Então, é uma escadinha, né? Como eu já falei 1 milhão de vezes só nesse slide. Sobre a tradução, né? Só para finalizar ali sobre a transcrição, para que aconteça, né, essa formação de proteína, a gente tem todo um processo aí de estruturas nos ribossomos, né? Esses ribossomos, lembra sempre que eles vão estar tanto em célula eucarionte como procarionte, tá bom? E nesse processo, né, de transcrição, para que isso aconteça, para que aconteça essa síntese, né, o DNA ele tem que estar separado, ele não pode estar separado, aliás, das outras estruturas que vão estar envolvidas aí na síntese de proteína, tá bom? Para que aconteça o processo da tradução que vem em breve, tá bom? O RNA mensageiro que a gente falou lá na transcrição, ele vai ser transportado pro citoplasma, onde vai acontecer a tradução, tá bom? Então, vamos lá para a tradução. O que eu escrevi aí sobre a tradução? Bom, a tradução é quando a síntese proteica ocorrerá por meio de um processo de tradução no qual a informação presente no RNA mensageiro que a gente viu lá em cima, uma sequência de nucleotídeos será traduzida numa sequência de aminoácido. Então, vai enxugando, né, aquela cadeia gigante de bases e de açúcares. Essa tradução, ela é realizada pelo RNA transportador, né? Então, na transcrição a gente tem o RNA-M e na tradução tem o RNA-T, que é o transportador. Esse RNA transportador, ele vai traduzir cada base nitrogenada, né? A trinca de nucleotídeo que a gente tem aí no DNA, no RNA, que são os códons, tá? São vários nomes, códons, trincas de nucleotídeo, né? Então, enfim, basicamente, que eu botei ele para vocês, trinca de base nitrogenada, são as bases nitrogenadas que ficam em trio, tá? E são elas, no RNA, adenina, uracila, guanina e citosina, tá? Eu botei essas três aí que são que é a trinca de base nitrogenada que eu exemplifiquei. Vamos lá. Aqui tem um resumo para vocês, né? Um esqueminha que é até bacana vocês passarem isso pro caderno, sobre o resumo, o que é a transcrição e a tradução, tá? Eu não falei sobre a replicação, mas a replicação é a formação da molécula de DNA ou da molécula de RNA. Então, a gente tem aí DNA sendo passado para RNA, depois virando uma proteína. É muito simples, né? A gente tem muitos detalhes, mas basicamente é bem simples. Sobre as bases nitrogenadas, o que a gente pode falar aí sobre as bases nitrogenadas? Né? Que eu escrevi que são compostos químicos que possuem nitrogênio na composição, né? Base nitrogenada tem nitrogênio. Elas, junto com açúcar e um ácido fosfórico, formam um ácido ribonucleico, RNA, e o desoxirribonucleico, DNA, encontrados nas nossas células, certo? Anota aí isso que eu vou falar, que eu não escrevi aí no slide, tá? A gente tem dois tipos de bases, as púricas, ou purinas, e as pirimídicas, ou pirimidinas, tá? As bases púricas, ou purinas, elas têm dois anéis, tá? Um hexagonal e um pentagonal de carbono e de nitrogênio, tá bom? E nesse grupo a gente tem a adenina, que é representada pela letra A, e a guanina pela letra G. As bases pirimídicas ou pirimidinas, elas são menores
do que as bases púricas e só tem um anel. A gente tem um anel de carbono e nitrogênio, tá? Nesse grupo a gente tem a citosina, que é representada por C, timina por T, uracila U, tá? Lembrando que a uracila, ela é uma base que só aparece no RNA. Então, no RNA a gente tem a transformação da timina, que é o T, para a uracila, que é o U, tá bom? Analisando bem aí, que eu expliquei para vocês, ó. No DNA a gente tem aí adenina, citosina, guanina e timina, tá bom? São as 4 bases nitrogenadas presentes no DNA. E no RNA, todas elas, com exceção da timina, que vira uracila, tá bom? É exclusivo do DNA, do RNA, desculpa. O último esqueminha aqui que eu botei para vocês, tá? O RNA, sobre o RNA, que é dividido, né, em RNA mensageiro, que participa da transcrição, e o RNA transportador, que participa da tradução, tá bom? E tem aí também o RNA ribossômico, que a gente ainda não falou, tá bom? Aqui embaixo, presta bem atenção nesse quadradinho aqui, no sentido do processo de síntese, né, do DNA para o RNA. A gente tem a complementaridade das bases. Como que a gente pareia? Toda vez que você tem uma adenina, você vai ligar, quando é, né, no RNA, a adenina vai se ligar com a uracila, isso no RNA, tá? Toda vez que eu tenho uma guanina, eu vou ligar a uma citosina, isso tanto no DNA quanto ao RNA. Quando eu tenho uma timina no DNA, eu vou ligar a adenina. Quando eu tenho uma citosina, vou ligar a uma guanina. Então, resumindo, no DNA, A, T, G, C e vice-versa, tá? E no RNA, A, U, que o T vira U, G, C, mesma coisa, tá bom? Não é difícil, escreve isso aí para poder treinar bem, tá bom? É isso, galera. Bons estudos aí, até a próxima.